de Deus, queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo de número 5. Um texto extremamente conhecido. Domingo próximo nós vamos dar sequência a esta reflexão, mas eu quero que você leve algumas coisinhas do que nós estamos falando a respeito do posicionamento da igreja neste tempo que vivemos e a presença do Espírito Santo. A partir do versículo 8 diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Veja, Paulo está dizendo que devemos aprender a discernir o que é agradável ao Senhor. Não apenas aprender coisas boas, mas o que é agradável ao Senhor. Nem tudo que é bom agrada ao Senhor. E diz mais: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos. Veja, Paulo estava dizendo que nós deveríamos aprender a discernir o que é agradável ao Senhor. E nesses versículos, Paulo está falando a respeito disto, em procurar a viver uma vida sóbria, sábia, não como insensatos, mas aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, mais uma vez ele diz: não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Ter os olhos voltados para Deus, você se lembra da semana passada? Ter os olhos voltados para Deus e não para as coisas terrenas, significa o que você deve valorizar na sua vida. Quais são as prioridades da sua vida? Ter os olhos voltados para Deus significa aprender a aproveitar cada oportunidade que Deus dá. Significa ter o discernimento do que é bom e do que é agradável ao Senhor, da vontade do Senhor. A realidade da vida não pode ser escondida por muito tempo. As minhas decisões mostrarão no decorrer da minha vida os efeitos pela decisão que eu tomei. Às vezes conseguimos manter o resultado de uma decisão um pouco de maneira boa, mas por um pouco tempo. Mas quando nós voltamos o nosso coração para Deus, quando a nossa mente se volta para Deus, quando a minha vida está voltada para Deus, mais cedo ou mais tarde, nós veremos a glória de Deus. Eu queria que você já levasse isso para a sua casa. Quando você vive uma vida voltada para as coisas de Deus, mais cedo ou mais tarde, da mesma forma
que quando se vive para o pecado, mais cedo ou mais tarde, a morte e a destruição surgem. Quando nós vivemos para Deus, mais cedo ou mais tarde, a glória de Deus, o Espírito Santo se manifesta na nossa vida, assim como todos que vivem na hipocrisia, também nada ficará oculto diante de Deus. Um dia, o que existe dentro de você se manifestará. Eu não sei o que passa na sua vida, eu não sei o que é o seu pensamento, e da mesma forma você pode dizer, pastor, eu não sei o que passa na sua vida, no seu interior. Mas uma coisa nós estamos certos, um dia o que estiver dentro de nós, aquilo que existe dentro de nós, se manifestará. Por isso eu preciso ser transformado sempre, segundo a vontade de Deus, para que se manifeste o que é de Deus. O que você vive não durará muito tempo. Basta você começar a conversar com alguém, você começa a fazer perguntas, você começa, principalmente pessoas que têm técnicas em entrevistas, até mesmo em inquéritos, começa a conversar com alguém e as pessoas vão conversando, e com o passar do tempo, elas revelam quem elas são. Nos nossos amigos acontecem isso. Quantas amizades nós começamos, quantas amizades nós vivemos, e conforme vai passando o tempo, nós descobrimos. E por mais que às vezes pessoas falem coisas boas, o seu coração está cheio de coisas ruins. E em momentos que a pessoa perde, vamos dizer assim, o controle desta situação, o seu coração fala mais forte, isto é, a sua natureza é revelada. Quantas pessoas que estão dentro das igrejas, quantas pessoas estão até mesmo servindo nas igrejas, mas não têm um coração voltado para Deus, poderão durante um tempo viver assim, mas com o passar do tempo, o seu coração manifestará quem você é. Entenda isso. Um dia o que existe dentro de você se manifestará. Ou os propósitos de Deus, ou o seu estilo de vida, o seu jeito de ser. Veja bem, ou as bênçãos de Deus, ou o Espírito Santo, ou então você mesmo, aquilo que você pensa, aquilo que você quer. Jesus foi bem claro, da abundância do coração fala a boca. Isto é, o que é manifesto, não apenas com as nossas palavras, mas com as nossas atitudes, é o que está dentro do nosso coração. E por um pouco de tempo se pode guardar, mas nada ficará oculto. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você estará manifestando o caráter do Espírito Santo. Mas se não estiver, você estará manifestando o seu próprio caráter, os seus próprios pensamentos, as suas próprias ideias. O que Paulo está nos ensinando? Paulo está nos ensinando que dentro deste contexto de nós olharmos para as coisas de Deus, entendermos os propósitos de Deus, termos discernimento, Paulo está nos ensinando que existem nas nossas vidas momentos oportunos para que a nossa vida seja uma vida cheia do Espírito Santo. Ah, eu nunca tive uma experiência com Deus. Nós ouvimos um testemunho aqui da nossa irmã Terezinha, que ela aproveitou a oportunidade de ter uma experiência com Deus, ela aproveitou um momento oportuno. Que não foi um momento de muita alegria, foi um momento de dor, mas aproveitou o momento. Existem pessoas que falam que são vazias do Espírito Santo, que não têm o Espírito Santo, que são incapazes de tudo, porque não aproveitam as oportunidades que Deus dá, porque não permite que o que está dentro do seu coração seja manifesto, isto é, vive por uma capa de religiosidade, mas o que está no seu coração precisa ser trabalhado. Paulo está dizendo, aproveite os momentos que Deus lhe concede, tenha discernimento, não seja insensato, tome uma decisão correta no momento que Deus lhe dá para que você seja cheio do Espírito Santo, porque Deus faz isto. Às vezes nós pensamos assim, todo tempo é tempo. Sim, todo tempo é tempo.
Mas a palavra de Deus diz que existe o tempo da chuva serôdia e da chuva temporã. Existem as estações. Deus trabalha com tempos. Deus trabalha com agendas. E é muito mais fácil nós dizermos que tudo está na agenda de Deus e agora, não. Existem os tempos de Deus. Existem coisas que não acontecem hoje porque Deus não quer que aconteça hoje. E existem momentos estabelecidos por Deus que Deus estabelece. E por isso que dentro do povo de Israel existia uma geração, a geração de Issacar era uma geração que entendia dos tempos. Nós falamos na semana passada, ter discernimento, entender o tempo de Deus, olhar os acontecimentos que estão ao nosso redor. Mas para que isto aconteça, para que eu entenda, perceba, tenha discernimento do momento oportuno e aproveite este momento, Paulo nos dá algumas recomendações. Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo, mas estamos tendo cuidado com a maneira que nós vivemos. Você prestou atenção no que eu falei? Eu vou repetir, porque eu não quero miseriqueima. Eu quero que a misericórdia de Deus esteja sobre você. E talvez você estivesse distraído. Você quer ser cheio do Espírito Santo, mas você está tendo cuidado com a maneira que você vive? Não vou repetir mais outra vez. Paulo diz, não seja como insensato. Insensatos, pessoas que não têm cuidado com a maneira que vivem, jamais poderão ser cheias do Espírito Santo. Paulo diz, seja sábio, aproveitando a oportunidade. Paulo está dizendo, abra o olho, porque os dias são maus. Da mesma forma que Deus está promovendo tudo a seu favor, o mundo está movendo tudo contra mim e contra você. Nós temos Deus ao nosso favor, sim, mas temos um mundo contra nós. E Paulo está nos alertando sobre isso. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo, aproveito o momento, tenho a minha mente voltada para Cristo. Ele diz mais, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não é frequentar uma igreja, não é fazer um trabalho, não é ter uma capa de religiosidade, mas é procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Nos momentos da vida, nas oportunidades, se é no momento de doença, se é no momento de escassez, se é no momento de tribulação, entenda qual é a vontade do Senhor. Entenda os propósitos de Deus, entenda o que Deus está pensando daquela situação. E ele diz, não se embriaguem com vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito. O problema da igreja do século 21 é que ela tem milhares de coisas para fazer e se esqueceu de ser cheia do Espírito Santo. E por isto que nas igrejas hoje há homossexualismo, há adultério, há fornicação, há corrupção, há libertinagem, há costumes mundanos. Porque quando o apóstolo Paulo fala a respeito de ser cheio do Espírito Santo, é deixar a vida mundana. Eu tenho que entender que a minha vida, que eu que já conheço Cristo, eu não participo de hábitos mundanos. Amém? E isso inclui uma porção de coisas. Eu estava conversando com a minha família, e eu estava dizendo a respeito de coisas que se você me perguntar se é pecado, talvez eu não terei tantos argumentos bíblicos, porque outros terão argumentos bíblicos,
a favor ou contra. Mas, por exemplo, se um jovem da nossa igreja, vamos imaginar que um rapaz da nossa igreja, já é cristão, já está frequentando a nossa igreja, chega aqui na igreja de brinco. Nem sei se tem alguém da nossa igreja com brinco. Se tiver, você bota a mão na orelha. Não sei. E talvez chegue para mim e diga assim: pastor, isso é pecado? Quem sou eu para dizer se isso é pecado ou não é? Mas eu vou dizer: meu filho, toma vergonha nessa cara, porque isso é coisa mundana. E eu tenho que ter um estilo de vida diferente. Amém? Piercing. Piercing é pecado. Eu não quero entrar no detalhe se é pecado ou se não é pecado. Mas olha só, você é um filho de Deus. Você é como aquelas pessoas que foram para uma praça, e mostraram o rosto, chamando pessoas para seguirem a Cristo. E eles querem seguirem um Cristo que seja verdadeiro, e não um Cristo mentiroso. Ah, mas piercing não tem nada demais. Tudo bem, não tem nada demais, mas não convém às pessoas que são cristãs. Tatuagens, da mesma forma. Não convém. Paulo está falando a respeito de estilo de vida. Paulo está falando a respeito de maneira de viver. Se eu desejo ser cheio do Espírito Santo, eu preciso agir como sábio. Amém? Eu não posso ser insensato. Os meus costumes não podem ser iguais aos costumes do mundo, porque quando alguém passar por mim, vai querer ver uma pessoa diferente. Aonde o que eu falo condiz com a minha fé, da maneira que eu vivo, é condizente com a minha fé. O que eu quero deixar para você nessa manhã é justamente isto. O início de nós entendermos que precisamos ser sábios, porque às vezes com decisões tão pequenas, somos insensatos e abrimos mão da oportunidade que Deus nos dá de sermos cheios do Espírito Santo. Amém? Eu não sei como será o próximo ano. Mas uma coisa Deus está exigindo de mim. Depois de nós falarmos tanto sobre posicionamento. Posicionamento. Interessante que esses dias eu estava conversando com uma pessoa e vocês sabem que eu estive na igreja de Córdoba, que agora também sou pastor lá. Eu tive uma experiência com Deus tremenda. E uma das coisas que Deus me cobrou foram alguns posicionamentos na minha vida. E conversando com essa pessoa, uma pastora de uma das nossas igrejas esteve em um retiro, e coincidentemente, no mesmo país, não na mesma cidade, mas um retiro de pastores, e Deus lhe falou a mesma coisa. E a posição dela tem que ser a posição nossa, porque é o que Deus está falando às pessoas que Ele ama. Tome posições e não permita que os mesmos erros de 2014 continuem no ano de 2015. Posicionamentos como esses que eu falei para você. Ou as pessoas se tornam sábias e aproveitam as oportunidades para serem cheias do Espírito Santo e serão cheias do Espírito Santo, e a obra do Senhor fluirá. Ou então não tem razão nem de ser cristão, porque estará contaminando. E nós precisamos, de uma maneira mais sensata, nos posicionarmos. Aquilo que a sociedade não está conseguindo tomar uma posição, aquilo que a sociedade aceita como normal, mas não é normal, é comum. É comum fornicação, é comum adultério,
mas não é normal. É comum todos esses hábitos que os jovens e pessoas adultas fazem, mas não é normal. A nossa vida é normal, não vivemos pelo que é comum. Amém? Não é porque todo mundo faz, porque todo mundo pratica, porque todo mundo pensa. Nós vivemos conforme o que olhamos e o nosso olhar está para o alto, para as coisas divinas. Deus está te dando oportunidades, mas você precisa aproveitá-las bem. Seja sábio, não seja insensato. Aproveite o máximo cada oportunidade, porque Deus estará providenciando na sua vida momentos especiais, momentos oportunos, para que você seja cheio do Espírito Santo. Mas vai depender do seu posicionamento. Amém? Queria que você curvasse a sua cabeça. E eu queria orar com você. Eu queria pedir a Deus pela sua vida. Quem sabe nessa noite, nessa manhã, você está pedindo perdão a Deus. Eu peço perdão a Deus, Senhor, me perdoe, porque em muitas situações não me posicionei. Perdoe-me, Senhor, porque em muitas das vezes agi como insensato. Mas eu não quero perder as oportunidades que Deus me dá. Deus tem me dado oportunidades tremendas de ser cheio do Espírito Santo e eu não estou querendo perder nenhuma delas. A nossa igreja, Deus está dando oportunidade de ser uma igreja revestida pelo poder do Espírito Santo. Não é uma igreja da moda, uma igreja de Cristo. Nós não podemos perder a oportunidade que Deus nos dá. Senhor Deus, que sejamos sábios e aprendamos a discernir qual é a Tua vontade. Senhor, que os nossos conceitos, que as nossas ideias não sejam ideias humanas, mas que a nossa igreja esteja voltada para os Teus princípios, para aquilo que Tu pensas. Senhor, não queremos, Senhor, apenas ser legalistas em dizer se é ou não é pecado, mas o que nós queremos, Senhor, é entender a Tua vontade, da maneira que é a Tua vontade. Eu não quero entender a Tua vontade da minha maneira, eu quero entender como é a Tua vontade, para que sejamos uma igreja cheia do Espírito Santo. Existem milhares e milhares de vidas que precisam ser transformadas, precisam ser tocadas, precisam ser alcançadas. E não serão bonitas estratégias, não serão bonitas táticas, elas serão alcançadas pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Por isso, Senhor, encha-nos como igreja, encha-nos com o Teu Espírito Santo. Que nós nos movamos pelo poder do Teu Espírito Santo. Que nós tenhamos o discernimento do Teu Espírito Santo, para que possamos, na nossa caminhada, fazermos tão somente a Tua vontade. Senhor Jesus Cristo, é o que nós Te pedimos, e nós queremos agradecer a Ti, Senhor, no Teu nome. Amém, Jesus, e amém. Pessoal, que vocês tenham um